Uma coisa que tá na vida de todo ser humano e no cotidiano do ser humano é o medo. Isso vai de coisas simples a coisas absurdas, mas vocês já se perguntaram se o medo é maléfico ou benéfico para nós? Hey Geekers, eu sou o X, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje é medo, uma coisa muito comum, maior em uns do que nos outros, mas com certeza um sentimento existente na maioria dos seres humanos. Percebam que eu disse na maioria, isso mesmo, existem pessoas que não têm medo nenhum, mas afinal, não ter medo é uma coisa boa ou ruim? Olha, pode parecer uma coisa muito interessante você não ter medo, até porque, principalmente para pessoas medrosas que não gostam de ser medrosas, ter medo é uma coisa muito ruim, mas se eu te disser que na verdade não ter medo é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Cara, se você não bate a sua cabeça em um vidro simplesmente para ver o seu sangue, agradece isso ao seu medo, especificamente o medo da dor. E o medo tá ali no cotidiano de todo mundo. Isso pode ir de medo de esquecer uma caneta no seu trabalho ao medo de dois caras numa moto, que é um medo muito comum aqui no Brasil, é sério. Não é nem meme não, tá tipo muito comum mesmo. Medo é uma sensação causada por uma parte do nosso cérebro que é a amígdala. Nossas amígdalas cerebrais, tá? Não é a amígdala que você tira quando você tá com ela inflamada. Porém, algumas pessoas nascem com a amígdala danificada ou até danificam ao longo da vida. Então, a produção hormonal que causa essa sensação é capaz de diminuir ou até sumir por completo. Então, a pessoa nasce ou acaba ficando sem medo nenhum. O que, cara, sinceramente não é uma coisa boa, já que, como eu disse, você pode simplesmente se ferir por nada e por não ter medo da dor, pode colocar você mesmo em situações extremamente perigosas. Eu fiz uma breve pesquisa nos meus contatos para descobrir quais são os maiores medos das pessoas. Não foi nada profissional, mas eu só queria descobrir ali da galera. Inclusive, quem me ajudou com essa pesquisa, muito obrigado. Sério, coraçãozinho pra vocês, mas tá. Eu quero saber aí qual é o seu maior medo. Pode colocar aí nos comentários, nós estamos juntos. Então vamos descobrir quais são os maiores medos. Então, foram 65 pessoas entrevistadas. Dessas 65, 41 se consideravam medrosas e 24 apenas se consideravam corajosas. E dos medos maiores aí estão mar, que foram 4 pessoas, medo de escuro, que foram 8 pessoas, medo de filmes, que foram 2 pessoas, medo de palhaços, que foram 5 pessoas, medo de morrer, foram 6 pessoas, medo de não realizar os sonhos, foram mais 6 pessoas, medo de altura, foram 4, animais e insetos, 8 pessoas, lugares apertados, 4 pessoas, e medos ligados a sentimentos foram 18 pessoas. Dentre esses medos, a maioria se tratava de medo de perder o pai, de perder a mãe ou de perder ambos. Mesmo sendo uma pesquisa relativamente pequena, diante dessa pesquisa é possível perceber que existem vários medos e variados tipos de medo, e o maior deles, no caso, os maiores medos, são relacionados a sentimentos. Isso pode ir de perder um gato ou perder os pais. Ambos são dores imensas, mas não a dor com algo físico. Tudo é sentido dentro de nós, algo causado pelo nosso cérebro, e mesmo que várias pessoas passam por isso, principalmente nesse período que nós viemos de 2020 para cá, onde muitas pessoas morrem, a dor sentimental não é uma dor que é capaz de comensurar, e talvez por isso as pessoas tenham tanto medo dela. Mas por que existem medos como altura e escuro? A verdade é que tudo indica que ambos os medos sejam evolutivos, ou seja, passado de geração para geração de uma forma hereditária ou evolutiva. Em outras palavras, nossos ancestrais perceberam que não era seguro andar sozinho à noite, então eles andaram acompanhados, mas também ensinavam isso aos seus filhos. Talvez por isso seja tão crucial a gente aprender com os nossos pais e também aprender a separar as épocas, porque alguma coisa que era tão perigoso antes não é tão perigoso agora, e algo que não era tão perigoso antes é muito perigoso agora. Porém, isso que eu falei é o medo, né? O medo de altura, o medo de escuro, o que é uma coisa muito comum. A verdade é que todos nós temos, só que umas pessoas têm maior que outras, sabe? Umas pessoas têm mais medos que outras. Só que todo tipo de medo pode evoluir para uma fobia. Mas afinal, o que é uma fobia? Seres humanos, em maioria, têm medo. Isso é algo natural, intuitivo e protetivo. Porém, algumas pessoas têm uma evolução, entre aspas, do medo. Essa evolução é chamada de fobia e é totalmente irracional. Se é normal uma pessoa ter medo de altura, uma pessoa com fobia facilmente desmaiaria em um trampolim. Por exemplo, eu tenho um certo medo de aranhas, tá ligado? Porque o veneno que ela transmite tende a ser doloroso, então não vou querer ficar perto de uma. Mas suponhamos que eu veja uma aranha no Google, eu facilmente acharia ela bonita. Porém, se fosse uma pessoa com aracnofobia, que é o medo de aranhas, não seria bem assim, porque ela nem conseguiria ver a imagem. E só vendo a imagem ela iria manifestar um medo totalmente irracional, que poderia vir com arrepios, gritos e coisas do tipo. Como dito anteriormente, a fobia é uma evolução do medo. Mas afinal, fobias e medos podem ser aprendidos?
A resposta é sim. Óbvio que coisas do tipo podem ser aprendidos. Um bebê viajaria de avião tranquilamente, possivelmente até se divertiria muito, mas se for um adulto que vê um avião cair, não seria bem assim. Acontece que medos podem ser aprendidos ao longo do tempo, com base em lendas, acontecimentos e até traumas. Eu não digo que necessariamente você precisa se lembrar do seu trauma, pode ser algo que esteja no seu subconsciente e que quando você veja alguma coisa você se assuste, algo dentro de você mande você recuar, porém você nem faz a mínima ideia do que é aquilo. Como por exemplo quando um cachorro te mordeu quando você era muito pequeno, e lá quando você é adulto você não faz a mínima ideia de que um cachorro daquele tipo te mordeu, porém quando você vê, o seu cérebro manifesta medo irracional. Medos podem ser esquecidos ou apagados. Como eu disse, medo e trauma podem estar no nosso subconsciente e podemos nem ter ideia até que eles se manifestem, e nós podemos até saber que eles estão ali e talvez não tratá-los porque acha que é algo bobo. Então é difícil saber que pode ser ou não apagado, até porque cada medo é diferente do outro, cada trauma é diferente do outro, cada um tem suas circunstâncias. Porém, difícil não é impossível, e para isso existem vários tipos de terapia. Resumindo aqui, o medo é uma coisa totalmente normal e benéfica, já que quando você tá com medo, o teu cérebro prepara o teu corpo para qualquer tipo de acontecimento. Isso pode até gerar sustos à toa, mas geralmente é bom, porque sei lá, pode vir um cachorro, pode vir uma onça e você reagir imediatamente, o que seria uma coisa muito boa. E pode sim ser uma coisa muito ruim, mas sei lá, cara, se você não reage, você pode morrer. Se você reagir, você pode até nocautear um animal em sua própria defesa, obviamente. Você não vai nocautear um animal só porque sim, tá? Então, cara, se você tem algum medo ou algum tipo de trauma ou fobia na tua vida, contrate um profissional para isso, para resolver isso. Tenha terapias. Isso pode sim ter um custo um pouco caro, mas superar o medo é uma coisa muito boa. Alguns tipos de medo, é óbvio que se você tem medos comuns, não precisam ser superados, mas alguns tipos de medo, como medo excessivo de escuro, tá ligado? Pode te causar sim algumas coisas como ataque de pânicos. Então se você tem algum tipo de medo ou fobia, contrate algum profissional e ele dirá se aquilo precisa ser superado ou não.